Fala galera, tudo certo com vocês? Olha quem tá de volta aqui, né? Prof. PH com mais umas questõezinhas quentes do Enem aí, de um assunto que não é difícil, mas pode te complicar lá no dia da prova, tá? Química ambiental é um tópico que aparece todo ano. Toda prova de ciências da natureza é coordenada pela química ambiental. Então a gente precisa conhecer muito bem os problemas ambientais que vão ser formados aqui para a gente poder tirar um notão e ter aquela nossa máquina de aprovação na mão, tá? Então continua aqui comigo, acompanhando as suas resoluções da Unitec, nós vamos te mandar assim, ó, muitas questões resolvidas. E isso aqui eu tenho certeza que vai te dar aquela visão que estava faltando para de repente tu acertar um pequeno ponto que tu precisa para acertar todas as questões de ciências da natureza. Então, vem comigo aqui para Química Ambiental, esse tópico é muito gostosinho de estudar. Ele também engloba bastante de química orgânica, de química inorgânica, então nós vamos revisar bastante coisa falando dessas questões aqui. Olha só, as funções predominantes no óleo de soja, óleo diesel e óleo de xisto betuminoso são respectivamente. Bom, uma questãozinha bem direta, essa daqui é uma questão mais antiga do Enem, ali de 2009, tá? Na época que a gente estava tendo a virada da presença, né, de uma maior presença desses combustíveis fósseis. Essa questão ela te diz o quê? Ela te apresenta três tipos de combustível, né? Três tipos de substâncias, vamos dizer assim. O próprio óleo de soja, óleos, quando são óleos naturais, óleos provenientes de plantas, a gente chama de ésteres de ácido graxo. Ou seja, uma pequena função, ácido graxo é uma pequena partícula, né, que vai formar os nossos lipídios. Então, quando nós temos um óleo de soja, por exemplo, nós temos a presença aqui dos nossos ésteres de ácido graxo. Ésteres de ácido graxo, ou apenas a função éster, já que é um éster de ácido graxo, é proveniente de um ácido graxo, mas ainda é um éster. Nesse sentido, essa é a função presente no... Ops, botamos no diferente que vamos botar aqui, ó, para deixar bonitinho. É o óleo de soja, tá? Agora, qual a diferença do óleo de soja para o óleo diesel e o óleo de xisto betuminoso? O óleo de xisto e o óleo diesel são combustíveis fósseis, galera. Se eles são combustíveis fósseis, é porque eles são provenientes da destilação fracionada do petróleo. E a destilação fracionada do petróleo destila quem? Hidrocarbonetos, galera. O petróleo é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos. Toda vez que eu tenho, então, a necessidade, vamos dizer assim, de separar esses combustíveis, a gente faz uma destilação fracionada, aquela que separa pelo ponto de ebulição. Então, tanto o óleo diesel quanto o óleo de xisto betuminoso são classificados como hidrocarbonetos. Tá? Hidrocarbonetos, compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Tá? Então, a nossa resposta aqui fica ésteres, hidrocarbonetos e hidrocarbonetos. Tudo bem? Tá comigo? Tamo junto? Vem cá, olha só. Questão 2, de novo falando de problemas ambientais, de componentes que participam, né, dos efeitos como chuva ácida, nós temos a poluição ambiental, excesso de gases, né, do efeito estufa. Tudo isso envolve quem? Envolve orgânica, galera. Por isso que esse é um tópico que é muito cobrado em prova. A gente vai ver muitas questões de orgânica aqui ainda tem todos os tópicos, né, fora química ambiental. Então, vem aqui comigo porque eu vou revisar esses tópicos contigo, inclusive nesse conteúdo aqui. Em 1893, a síntese da alizarina, corante azulado, conhecido como anil, trouxe ao alcatrão da hulha, até então considerado como um resíduo indesejável de indústrias de aço, grande importância como fonte de compostos orgânicos. A importância do alcatrão da hulha na química orgânica
deve-se ao fato de ser constituído principalmente de uma substância com cadeia carbônica do mesmo tipo que a do. Bom, primeiro, quem é o alcatrão da hulha e por que ele é então um resíduo indesejado? A grande questão do alcatrão da hulha é a presença dos anéis aromáticos. Os anéis aromáticos são justamente a parte mais prejudicial para o corpo humano. Por quê? Porque o anel benzênico ele pode afetar, né, a nossa saúde e nos gerar ali inúmeros problemas respiratórios, com até mesmo o desenvolvimento, né, de cânceres de um grau mais elevado, como leucemia. Então, o que acontece? Os aromáticos, inclusive quem trabalha em posto, né, galera? Quem trabalha em posto tem ali aquela informação bem grande ali, cuidado aqui, possui compostos derivados de benzeno, ou seja, pode ter benzeno no ar. Por isso que essa galera aí tem que ter muito mais cuidado na hora de manipulação desses componentes, ou até mesmo usar os equipamentos de proteção. A gente sabe que nem sempre, né? Agora, por que é tão problemático então esses aromáticos? Justamente por causa da sua estrutura estável, tá? E a sua elevada apolaridade. Ele dificilmente será eliminado do corpo por ser apolar. Lembra que a água tem uma estrutura polar, tá? Só que aqui a pergunta é basicamente o tipo de estrutura desse componente. Então vem comigo aqui, ó. Se eu estou falando de alguém que é aromático, eu preciso encontrar alguma dessas estruturas aqui que tenha a presença do anel benzênico, né? O C6H6. Então tem que ter essa presença aqui em algum desses componentes. O hexano. O hexano ele é uma molécula então que tem somente ligações saturadas, né? Já o ciclohexano ele tem 6 carbonos, mas ele tem a cadeia fechada sem ser insaturado. Por isso que é um hexano. Éter etílico. Éter etílico, assim. Este aqui é o nosso éter etílico. E o propeno. Ó, tu vê que o éter etílico não é nenhum hidrocarboneto, né? E o propeno? O propeno tá aqui. Agora olha para o naftaleno. O naftaleno tem 2 anéis aromáticos, um do lado do outro. Então, ele tem uma cadeia carbônica semelhante a desse aromático que a gente quer aqui. Então, olha só, o naftaleno é quem tem uma cadeia carbônica do mesmo tipo do alcatrão da hulha, por isso ele também é tão prejudicial. Tá? É bem importante que vocês saibam identificar aqui quem são os componentes que trazem, que são prejudiciais para a saúde e por causa da sua cadeia, principalmente. Então, toda vez que tu vê um aromático, tu vai ver isso acontecer. Tá? Então, a presença aqui é a do naftaleno. Vem comigo aqui, ó. Olha só. Questão do Enem sobre derramamento, né, de petróleo. Questão 3. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo A. reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. Galera, os hidrocarbonetos eles não reagem com a água do mar porque eles são apolares. Por ser apolar, eles não vão nem se misturar e nem reagir com a água. Tá? É por isso que eles ficam tão não solubilizados em água. Eles ficam, inclusive, em cima da água, né, por causa da sua baixa densidade. Então, como é que funciona isso aqui? Cadeia carbônica de hidrocarboneto é apolar. Ou seja, não vai se dissolver em água, não vai reagir com a água. Por que o petróleo, então, nos atrapalha tanto quando a gente tem um derramamento, né, no mar? Porque justamente pelo fato do petróleo não se misturar com a água, não se dissolver, ele cria uma pequena capa, ele faz uma mistura heterogênea. Ele cria uma pequena capa sobre a água do mar, o que vai impedir a entrada de luz. Mesmo, não só a entrada de luz, como também as trocas gasosas que são feitas pelas algas e os organismos marinhos, né? Então,
Quando tem o petróleo ali em cima, ele então impede essa troca gasosa ou mesmo a entrada de luz para a fotossíntese, e isso evita então o crescimento de algumas espécies, afeta o crescimento de algumas espécies. Como não existe troca gasosa, pode interferir na acidificação do meio pela quantidade de gases que permanecem dissolvidos e não porque o hidrocarboneto reage com a água, tá? Então tem que estar bem ciente aí de que eles não vão reagir, eles só vão não se misturar. Os hidrocarbonetos acidificam o meio? Não, eles impedem as trocas gasosas que daí sim acidificam o meio. Então, tem que ficar bem esperto nisso aqui. Dissolvem-se na água. Eu não vou nem continuar. Então, vamos dizer que ele não se dissolve na água, então não se dissolvem na água. Tem caráter hidrofóbico. O que é ser hidrofóbico? É ter fobia de água, ou seja, é não se misturar com a água, né? E baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Perfeito, exatamente o que a gente falou aqui agora, não é? Tem cadeia pequena e elevada volatilidade? Nem sempre. Tem alguns hidrocarbonetos que têm uma cadeia muito grande, né, galera? Então, olha aí, ó, dentro do petróleo a gente tem uma grande mistura de hidrocarbonetos das mais variadas cadeias carbônicas. O correto aqui, então, é a nossa alternativa D, sobre o caráter hidrofóbico, ou melhor, lipofílico dos nossos hidrocarbonetos. Tudo bem? Vamos lá, olha só. O potencial brasileiro para transformar o lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Quioto. Essa fonte de energia subutilizada, aquela que é proveniente dos lixos, proveniente da decomposição da matéria orgânica, vai ser qual? Etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica. O álcool não é obtido, então, a partir da decomposição da matéria orgânica. A gente vê, então, dele dos hidrocarbonetos ou da cana, né? Gás natural. Gás natural é o metano, né? Só que o metano aparece duas vezes aqui. Tem que cuidar, porque aqui agora a pergunta vai envolver muita biologia. Gás natural, formado pela ação de fungos decompositores. Na verdade, o gás natural é formado pela ação das bactérias anaeróbias. Então, o problema aqui é só quem está... Realmente é o gás natural, mas não formado pela decomposição dos fungos. Óleo de xisto. O óleo de xisto é proveniente dos combustíveis fósseis, então ele não pode ser obtido a partir da decomposição da matéria orgânica. Gás metano, ou gás natural, é o nome desse componente, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica. Então, aqui está explicado exatamente o que a gente estava falando agora. A bactéria decompõe o lixo, sai esse gás, só que esse gás é subutilizado. Tá? Gás liquefeito de petróleo. Galera, o gás liquefeito de petróleo é o gás de cozinha que a gente usa em casa, tá? Ele não é subutilizado, ele está aí presente há muito tempo, né? E aí, como é que ele vai ser obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comida se ele é chamado de gás liquefeito de petróleo? De onde ele vem? Do petróleo, não é mesmo? Então, assim, outra questãozinha que envolve bastante conhecimento de orgânica aí, para vocês conhecerem os problemas ambientais, tá bom? Então, eu espero que tu tenha gostado dessas nossas questões aqui, que tenha te ajudado a dar uma clareada. E eu te peço para continuar aguardando que a gente vai mandar mais questões para ti. E a gente vai, então, montar ali a nossa máquina de aprovação para eu receber uma mensagem bem gostosa tua dizendo: Sor, fui aprovado ou fui aprovada no final do ano, tá bom? Aquele beijo, não façam nada que eu não faria e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.